Doutora, durante o carnaval, além da folia, né, que estava em pauta, uma cientista brasileira ganhou um grande destaque, e ainda bem, e que isso aconteça mais vezes, né, é a Tatiana Sampaio. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o reconhecimento científico e social. Essa notícia e toda essa repercussão foi um grande presente para mim. Então, essa temática de hoje me traz grande alegria. E que bom que aconteceu isso e que a gente pôde, durante o carnaval, falar de ciência. A professora doutora Tatiana Sampaio, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma universidade pública do estado do Rio, uma mulher muito ética e forte, corajosa, com experiência de muitos anos. Então ela está lá na UFRJ há décadas, como já foi bem documentado, e ela apresentou um tratamento bem promissor com uma proteína que chama laminina, mas que na verdade no experimento é polilaminina, que eu posso explicar, né, a diferença, principalmente para paralisias parciais e imparciais de lesão de medula, com resultados surpreendentes em humanos. Então, ela passou por um estudo de fase piloto, né, com experimentação animal e depois ensaio clínico em humanos. E esse ensaio foi sem financiamento. Nossa. E isso é algo que é presente no nosso país, mas um estudo como esse, sem financiamento, desenvolvido por uma mulher, na atualidade, é algo muito importante, sabe, para o cenário que a gente vem vivenciando. E mais, podendo trazer uma possibilidade de esperança para pessoas que têm uma condição de saúde muito desafiadora, que sofre, com familiares que sofrem. Então, realmente, é algo muito animador, né, e que traz muita esperança para a gente. Esse estudo teve agora, de forma mais recente, a participação de um laboratório importante no Brasil, que é o Cristália, e aí agora vai entrar na fase de ensaio clínico 1, 2 e 3, para a expansão, né, desse tratamento. E aí eu queria trazer qual é o cenário da mulher na ciência, mas de forma geral, qual é o cenário da ciência, né? É extremamente importante falar que ela é uma mulher, que sim, existem diferenças nesse cenário de pesquisa por cientistas homens e cientistas mulheres, porque nós temos uma diferença grande do que a gente enfrenta, do que a gente escuta, se é mãe, se não é mãe, como fica o pós-maternidade. Então, a diferença é muito grande, eu já apresentei isso aqui algumas vezes, e tem falta de reconhecimento. Isso é nítido. Então, hoje, todo mundo é considerado doutor, menos quem realmente tem uma carreira acadêmica, que fez um doutorado, que é o PhD. Então, quando a gente vê uma bióloga trazendo esse reconhecimento, que ela é doutora, que ela é cientista, que ela é uma professora doutora de uma universidade pública, isso é essencial para essa carreira científica. Então, é um reconhecimento de todos nós. Vivenciando na ciência cortes de verbas há muito tempo, então todo mundo sentiu isso. Eu venho percebendo isso desde quando entrei no mestrado em 2002. Falta de bolsa, falta de financiamento, cada vez cortes maiores. Ela no Rio de Janeiro, que tem financiamentos menores e comparados a São Paulo, estado de São Paulo. E quem é cientista sabe a realidade de horas de trabalho versus o salário. Então não tem um reconhecimento financeiro. Cientista nenhum ganha por hora extra como algum outro profissional que faz plantão ganha. Muitas vezes precisa ter um financiamento do próprio bolso. Essa é uma realidade. Eu, quando estava no doutorado, eu encontrei uma proteína que era muito interessante para fazer um estudo, que poderia ser algo desse tipo, e minha orientadora falou assim: Vidotto, ela me chamava pelo sobrenome, se você tivesse que investir a sua bolsa o mês inteiro para comprar o anticorpo para essa proteína, você investiria? Aí eu falei sim, porque eu realmente confio nela. Acredita. Então, é isso que o cientista faz. O cientista, ele tem propósito, ele tem um ideal, e muitas vezes ele paga artigo,
com o seu próprio bolso, sem ter financiamento da instituição ou de agências de fomento, por propósito. É muito bonito, mas é um absurdo, doutora. É um absurdo, porque nós passamos por muitos desafios. E aí depois vem toda a questão de questionamento da ciência que é desenvolvida, como está acontecendo com a doutora Tatiana. Ela passou pela Roda Viva, né? E tem várias pessoas pelas mídias criticando o estudo dela. E ela traz uma frase que é muito interessante: estude mais e venha falar comigo. Então, esse posicionamento dela é íntegro, é ético, e ela é realmente muito corajosa. Então, para mim está sendo assim, um lavar de alma, sabe, o que está acontecendo com ela. E falando sobre as mídias, né? Teve uma repercussão, assim, questionável, né? Muito ampla e com cortes equivocados de entrevistas anteriores que ela deu, por todo o cenário que se apresentou de muita esperança para os pacientes e para as famílias, teve-se um furor muito grande, né? E sim, ela tem sido criticada, tem tido uma certa perseguição, mas tem um lado positivo que foi essencial, na minha opinião, como cientista: a aceleração com a Anvisa. Então, foi criado um comitê de inovação tecnológico para acelerar a produção, para ampliar esses resultados, para fazer mais testes. E com essa divulgação ampla, provavelmente vão vir mais investimentos. Então, a população de forma geral ganhou com isso. Então, a gente precisa olhar para o lado positivo também, que às vezes uma repercussão equivocada pode nos trazer, né? E isso também mostrou a importância da mulher na ciência, da pesquisa em universidade pública, que caiu em tanto descaso nesses últimos anos, de como a gente vem passando num cenário de violência contra pessoas, mas principalmente contra mulheres, violência brutal contra a mulher, essas atrocidades recentes que a gente vem falando, um cenário de violência, de corrupção, de desesperança. Trazer uma pesquisa chefiada, coordenada por uma cientista, por uma mulher, nos enche de esperança e traz esperança para essas famílias que buscam tratamento. E aí, algo que eu não sei se todo mundo sabe, o Laboratório Cristália, a intenção é produzir para a distribuição do SUS. Então, toda a população vai ser beneficiada. Essa é a importância da gente ter a patente no Brasil. Então, nós temos o controle da produção desse tratamento, né? E tem se falado sobre questões éticas, sobre o estudo dela, né? E ela tem um posicionamento muito importante de que, se tiverem dúvidas, vão ter sim controles, né, na próxima fase do estudo, mas que ela vai agir com sempre um posicionamento ético, íntegro, que isso é algo assim essencial. Porque como que você faz um estudo em que você tem uma possibilidade de chance para uma pessoa se recuperar e de repente ela vai receber um placebo, com risco de receber esse placebo? Então tem um impasse ético muito grande, precisa ter uma discussão profunda em relação a isso. E eu gostaria de finalizar a coluna com uma declaração que ela deu ao Jairo Marques, da Folha de São Paulo, no Roda Viva. Ele falou sobre o limite da ciência com religião, porque a lamina tem uma forma de cruz, né, e tem toda essa esperança. E ela falou o seguinte: eu não acho que a ciência seja a coisa mais importante que um ser humano é capaz de fazer. Acho que a gente faz coisas mais bacanas que isso. E se a gente parar para pensar realmente que ser humano que essa mulher é, que além da pesquisa, dos resultados que ela sabe, que ela confia, que ela acompanhou, que não tem mentira, então ela confia nesses dados e nesses resultados, ela se preocupa com a ética e com os benefícios de quem está passando, de quem está sofrendo com uma questão clínica tão grave, tão dolorosa, que impacta tanto. Então, que nós possamos ter mais reconhecimentos científicos e sociais, porque esse reconhecimento dela é social, né, de ver o quanto a gente pode sair da ciência e trazer o impacto na vida do ser humano e traduzir a ciência, né? Então, isso é muito importante, que a gente possa ter mais pessoas com a humanidade, a integridade da doutora Tatiana Sampaio, porque o mundo precisa mais disso. Sem dúvidas. E precisa de mais Alessandras também. Nossa cientista que sempre fala aqui conosco, a cada 15 dias agora,
mas tem tanto assunto que a gente já falou, né, doutora, que envolve ciência. O pessoal pode até acompanhar lá no nosso site, ouvir novamente, ou no Instagram da doutora. Mas eu agradeço muito por você trazer esse tema e falar disso. É sempre um prazer. Obrigada, doutora. Eu fiquei emocionada com esse final, sabe? E eu agradeço muito por todo o carinho, pela oportunidade. A CBN, para mim, é um propósito de vida para eu poder traduzir a ciência e divulgar. Então, eu agradeço demais. Nós quem agradecemos.